Boa noite a todos os nossos irmãos, esperamos que estejam todos muito bem. Estamos hoje aqui, vamos apresentar, a alegria de apresentar o nosso palestrante da noite de hoje, o querido amigo Francisco Ferraz Batista. Ele é trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, em Curitiba, Paraná, ex-presidente da Federação Espírita do Paraná, membro efetivo do Conselho Superior da FEB, coordenador da Comissão Jurídica de Apoio ao Conselho Federativo Nacional da FEB, palestrante espírita com atuação em todo o Brasil e escritor espírita. O Francisco já escreveu as seguintes obras: Nos Tempos de Paulo, da editora Bezerra de Menezes, de Santo André, São Paulo; Testemunhos pelo Cristo, também da mesma editora; Testemunhos pela Verdade, pela editora Francisco Spinelli, da Férix; Trajetórias para o Cristo, da editora Leal Mansão do Caminho. E toda a renda adquirida com a venda dos livros, todos os direitos autorais, são doados para instituições espíritas. Então, essa noite, o Francisco vai falar conosco sobre Paulo de Tarso, o verdadeiro como é que é? O unificador por excelência. O unificador por excelência. Faltou a palavra o unificador, tinha me fugido. Tá, então eu deixo vocês com o Francisco, deixo em boas mãos e que o Cristo nos abençoe nessa noite. Queremos dar um especial boa noite aos nossos irmãos de Juí. Sempre fui muito bem recebido, com alegria, com fraternidade, nessa cidade, na região, nas oportunidades que estivemos aí presencialmente. E guardo comigo, no meu coração, sempre amizade, o preito de solidariedade que tenho recebido de todos, em especial do meu irmão Garay, da minha irmã Bia e dos demais que sempre nos receberam com fraternidade absoluta. Pedimos a Jesus que nos ilumine na tarefa, a fim de que possamos falar sobre essa temática tão desafiadora, ainda nos dias de hoje, momente nesses tempos em que vivemos uma grande transformação na Terra, fruto inegável dessa pandemia que assalta o continente, mas que traz a oportunidade também de reflexões profundas que precisamos fazer em torno não só do cometimento geral das coisas que nos assaltam a tranquilidade, mas principalmente das questões mais íntimas, mais pessoais, que afetam a todos nós na nossa vida. Todos nós temos família, todos nós temos uma construção feita, todos nós temos um ideal a ser perseguido, e somos espíritos caminhando na direção do progresso, na direção da luz. E nessa caminhada ainda encontramos muitas dificuldades, promovidas muitas vezes pelo nosso desaviso, por nossa atitude precipitada, por uma série de situações que ainda fazem morada no nosso coração, mas que estamos, todos nós, lutando com o benefício da espiritualidade superior, dos nossos anjos de guarda, todos nós os temos, para que possamos vencer essas etapas mais difíceis e descortinar um horizonte novo, um mundo novo, uma era nova. E nesse desiderato, evidentemente, que surge para nós uma necessidade de nos mirarmos nos exemplos, nas grandes vidas que passaram pela Terra, naqueles que deixaram uma marca inapagável, indelével, e que constituíram para o futuro da humanidade um alento sempre presente, que nós podemos ir ao encontro, nos socorrer, mesmo nos momentos mais difíceis
das nossas provações e das nossas expiações. E hoje nos incumbimos de falar sobre um personagem que reputamos ser um personagem ainda um tanto quanto enigmático, mas que traz com ele uma carga emocional muito grande, que varou os séculos e que chega até nós. E que nós podemos, às vezes, nos momentos mais arredios da existência, buscar na sua fonte, no seu exemplo, na sua luta, aquele cadinho de forças que precisamos para ir adiante, e que pese as dores, e que pese as dificuldades que todos temos. De fato, isso é inegável. E poderíamos dizer, iniciando, que a figura enigmática iniciaremos como Saulo de Tarso, não ainda como Paulo, o nome que ele troca, não é? Em homenagem a um procônsul romano, já falaremos. Saulo de Tarso é esse personagem que nós precisamos reverenciar. Depois de Jesus na Terra, sem dúvida nenhuma, ele foi a pessoa mais influente na história do cristianismo. É aquela criatura que se transforma de um inimigo, entre aspas, porque esse entre aspas já nós conversaremos, daqueles que seguem Jesus ou do próprio Jesus, naquele personagem amigo, zeloso, cuidadoso da mensagem do Cristo, eminentemente lutando, se batendo pela pureza daqueles ensinamentos em toda a sua trajetória. Mas quem é Saulo? Né? Há muitas biografias, algumas avançam aqui ou acolá, mas nós trouxemos aqui algumas informações, poucas, mas que julgamos ser ideal. Quem é Saulo? Quem é Saulo de Tarso? Né? Nós, espíritas, e aqueles que estão nos ouvindo que porventura ainda não são, nós somos reencarnacionistas. Né? É um dos princípios da doutrina espírita, que não é propriamente uma criação do espiritismo. Evidentemente que a reencarnação é um conhecimento que está na Terra desde os tempos mais imemoriais, de que se tem registro. Na pesquisa, nas buscas da historiologia, vamos encontrar lá na Índia Antiga, 12.000 anos antes da presença de Jesus na Terra, no livro sagrado da civilização hindu, outrora conhecido como Vedas, o Vedanta, a presença clara desse princípio da reencarnação. Extraindo desse livro, não é, diálogos maravilhosos entre aquele que foi um dos enviados de Jesus para a Terra, não é, conhecido como Krishna, e um príncipe indiano chamado Arjuna. Ali nós vamos encontrar o hino claro da reencarnação. E que também em outras civilizações da antiguidade vamos encontrar a presença marcante desse princípio que é uma lei da natureza. A gente vai descobrindo com o tempo que é uma lei da natureza. As oportunidades repetidas que o Senhor da vida concede a cada um de nós de recomeçar a etapa, de continuar de onde paramos do ponto de vista construtivo. Se não logramos atingir a perfeição numa existência, poderemos lograr em outras buscar essa perfeição ao lado do Criador, porque está isso na questão 166, item B do Livro dos Espíritos. Nesse passo, ou nesse compasso, nós vamos dizer que Saulo de Tarso, né, ele propriamente remete-se à cidade, e ele nasceu na cidade de Tarso. Quando ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, o território da Cilícia, era um domínio romano, do Império Romano. Portanto, os cidadãos que nasciam naquela cidade, como temos hoje, vamos ao cartório de registro de pessoas naturais, para registrar o nascimento de um filho. Então, os pais de Saulo foram registrar o seu nascimento em Tarso e, obviamente, tendo nascido numa província romana, ele tinha a cidadania romana. É daí que ele adquire a chamada cidadania romana, que a gente ouve falar depois, normalmente aqueles que incursionam na vida de Saulo de Tarso. Os seus pais, eles eram, tradicionalmente, né,
à época, judeus, mas a gente sabe que os judeus derivam do povo hebreu, eram 12 tribos de Israel, houve uma guerra, um conflito interno, 10 tribos ficaram de um lado, fundaram o reino de Judá, portanto, judeus, mas eram hebreus, e duas tribos fundaram o reino da Samaria, os samaritanos. Então, descendia os pais de Saulo da tribo de Judá, né? Portanto, dentro daqueles que são também originários da nação hebreia. E do reino de Judá. E o reino de Judá é uma das tribos que compunham os judeus. Outra tribo era a tribo de Benjamim. É da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, que de fato descende a genealogia, né, da presença de Saulo de Tarso na terra. Porque o fundador da tribo de Benjamim era o patriarca Jacó, né, e com a sua esposa Raquel tiveram, então, vários filhos, e o último filho foi chamado Benjamim, né, porque passou-se depois a se fazer essa referência. O primeiro rei dos judeus, quando há o reino de Judá, é Saul. E Saul é descendente da tribo de Benjamim, porque, muito embora fundaram o reino de Judá, existia também, dentre as 12, como eu disse, a tribo de Benjamim, já tinha também a tribo de Judá. Já existia a tribo de Judá. Então, Saulo tem essa descendência que vem desde Jacó, depois passando por Saul, né? E o que denota que é um espírito, muito embora não se tenha informações das suas encarnações desse tempo, é um espírito já calejado pelo tempo na formação do seu povo. O que nos leva a compreender a sua alta erudição, conhecimento, em que ele se aplicou em conhecer toda a tradição e as chamadas leis da sua nação, né? Que a gente resume num conjunto chamado Lei Antiga. Esse é um derivativo de vários livros que compõem a tradição israelita até hoje, né? Dentre esses livros, em torno de 73 livros, há muito, né? E livros que retratam a história do povo, dos profetas, etc. E, fazendo parte desse conjunto, os livros de Moisés, que tem uma derivação também, uma denominação, que se chama, não é, o Pentateuco Mosaico, ou propriamente a Torá. A Torá é um conjunto de livros que faz parte desse conjunto maior de livros, né, dos hebreus. Portanto, são 5 livros que se inserem nesse conjunto de 76, mas que passou a ser adotado pela nação como os livros principais, porque dentro deles se encontra um resumo da história do povo, mesmo das tradições mais antigas, né, de Israel. Então, é na Torá, de Moisés, 5 livros, a Gênese, né, a criação segundo os hebreus, o livro Levítico, que o próprio nome remete à compreensão, o livro de leis do povo, que eram leis orais, a palavra de Deus, interpretada pelos homens, colocado como lei, como norma, não é? Assim surgiu desde lá esse silogismo que ouvimos até hoje como palavra de Deus. E o terceiro livro, Deuteronômio, que traz aspectos legais do povo, mas também usos e costumes da nação colocados como lei, como norma. O 4º livro, chamado Números, que trata das datas, das festividades de todo o povo. E o 5º livro, da Torá, que fala no Êxodo, principalmente retratando o êxodo da escravidão do Egito. É importante fazer essa arremetida histórica para compreender que nós estamos falando de um espírito que tinha todo um passado, né, toda uma anterioridade na sua própria nação. Aos 13 anos, ele é encaminhado pelos pais para Jerusalém, né, para a sua formação no Sinédrio, diretamente, né. O Sinédrio, ele foi um instituto que foi sugerido, criado, fundado por uma casta de Israel, que eram várias castas ali. Você tinha ali os levitas,
os saduceus, os fariseus, né? Os juízes, são várias classes. Então, os fariseus é que fundam, propriamente, o chamado Sinédrio, no século II a.C. Eles eram devotos extremos da Torá, desse livro, dos livros de Moisés. E eles se opunham à classe dos saduceus, porque os saduceus acreditavam numa lei oral, né, somente a palavra de Deus, só que os fariseus, eles, além de acreditar na lei oral, na palavra de Deus, eles se baseavam na escrita, na Torá, né? E eles foram os criadores da chamada sinagoga, as igrejas, as mesquitas, não é nem mesquita, mas as dependências em que se estuda a trajetória do povo. Então, estamos falando de um personagem, né, que era rico já de tradição dentro do seu povo, a sua própria genealogia. E aí nós vamos dar um salto, porque foi apenas uma preparação histórica rápida sobre esse personagem. Ele se especializou em duas legislações. Primeiro, ele se especializou na legislação do seu povo, nesses livros que falamos, principalmente a Torá, né? Se tornou um doutor da lei antiga, que a gente já ouviu muito essa expressão. Mas ele também se especializou na chamada legislação esparsa de Roma. O que é esparsa? Eram normas, leis que o Império, durante a sua trajetória, vai criando, principalmente para os escravizados, que precisam ser observados. Por exemplo, pagar impostos a Roma. Era uma norma imposta por Roma, né? Então, ele também se especializou na legislação esparsa, porque não tinha um livro, um código, que juntasse toda essa legislação. Daí a dificuldade até de se especializar nisso, né? O primeiro código, a primeira codificação de Roma foi em 395 d.C., quando o imperador Justiniano resolveu reunir toda a legislação esparsa de Roma, desde que ela existiu, e editou um código, um livro, juntou tudo num livro só e deu um nome a esse livro, Corpus Iuris Civilis, significa corpo jurídico civil. É a partir disso que Roma vai ter uma legislação codificada. Eu digo isso com muita propriedade, porque quando eu fiz, não é propaganda, faculdade de Direito, eu ainda cursei Direito Romano 1, 2, 3 e 4. Ainda há faculdades de Direito que tem essa cadeira. E essa cadeira é fabulosa, você aprende muita coisa e que remete, inclusive, esse tempo. Mas quando ele se torna, então, um personagem erudito sobre essas duas legislações, ele tem traços marcantes, característicos da sua personalidade. E nós fizemos um estudo aqui, como muitos estudos existem, sobre os principais traços característicos de Saulo de Tarso. Isso importa para o seu trabalho depois lá como Paulo, veremos isso rapidamente. Então, enumerei aqui 8 características, podemos extrair várias, mas são 8 características principais. Então, Saulo de Tarso, ele era uma criatura, em primeiro lugar, enquanto Saulo mesmo, extremamente religiosa. Portanto, reverenciava a tradição do povo, seguia a tradição do povo, conhecia a legislação do povo, conhecia a história do povo, e era profundamente reverenciado a Yahvé, o Jeová, né? Ele era aquele personagem que dava a vida, até se preciso for, por Yahvé, né? Eu vou usar essa palavra, fixando ela, porque nós usaremos aqui alguns apontamentos depois. Nós vamos, ao longo, também falando em Yahvé, o Deus, e vamos falando também em Jesus, ou Yeshua, bem Joséfo, Jesus, filho de José. Então, usaremos também a terminologia Yeshua daqui a pouco. Ele era extremamente religioso. O segundo traço, importante, Saulo era um homem de palavra. O que nós falamos hoje do fio do bigode, né? um pouco está fora de moda, né? Não precisa documento. Com ele não precisava documento escrito. Ele era um homem de palavra. Se ele dissesse, olha, o compromisso está assumido, mas não tinha a menor dúvida que ele ia dar conta da tarefa, né? Ele não tergiversava nas coisas. Daí porque ele era altamente admirado lá na gelosia, que é o Conselho Superior do Sinédrio, 71 membros, ele era um deles.
né? Ele era um homem que tinha um alto senso de dignidade pessoal, né? Ele reconhecia, às vezes, os seus limites. Isso é muito interessante. Isso não vai ajudá-lo na chamada conversão. Ele tinha dignidade pessoal, né? Ele não era uma pessoa que talvez fosse fadado a algumas, entre aspas, falcatruas, algumas mentiras, algumas coisas, não. Ele era um espírito seríssimo, né? Embora jovem, seríssimo. Ele tinha uma característica pessoal que às vezes nos faz falta. Ele era extremamente disciplinado em tudo que ele fazia. Uma disciplina que nós gostamos de chamar hoje espartana, né? Nos remetendo a Esparta e as disciplinas dos espartanos da Grécia Antiga, né? Ele era extremamente disciplinado em tudo, exatamente tudo que ele fazia. Planejava tudo, né? Ele era também exigente, rigoroso e enérgico, porque há diferença entre rigorismo e energia, né? E pessoas podem ser rigorosas, mas daqui a pouco elas abrem uma janela para alguma coisa que não está muito certo. Não se apercebe, não faz isso até por maldade. Então, ele tinha essas três características. Exigente com tudo, em tudo que ele fazia, rigoroso e enérgico. Ele era uma criatura, aqui a sexta característica, altamente determinado. Se ele dispunha que ia atingir determinada tarefa, fazer aquilo, não tinha problema nenhum. Não precisava nem se preocupar. Ele perseguia aquilo determinadamente, o que levou a ser um perseguidor, de fato. É uma característica, né? Porque ele não tergiversava, né? Esse perseguidor que conhecemos lá, que foi atrás dos cristãos, tem esse traço. Ele, apesar de todas essas condutas pessoais, não era intransigente e nem insolente. Ora, se ele fosse uma pessoa intransigente, eu quero crer que essa conversão teria dificuldades, né? E também não era insolente. Insolente está muito ligado ao orgulho, né? Pessoa orgulhosa é uma pessoa insolente, não dá muita bola para as pessoas, aquelas coisas, né? O nariz empinado que a gente fala. Ele não tinha isso, não. Ele era intransigente, ele não era intransigente nem insolente. E a última característica, que é preponderante na vida dele, era fiel ao ideal que ele elegia. Fidelidade. Como faz falta a fidelidade em vários segmentos do conhecimento humano. Normalmente nós, que somos espíritas, né? Às vezes faz falta essa fidelidade que extraímos de exemplos notáveis, como Allan Kardec, como Leon Denis, Gabriel Delangle, Camille de Flammarion, aqueles grandes espíritos que vieram assessorar o professor francês na chegada da codificação espírita para ter, eram fiéis ao ideal, embora as lutas, as dificuldades, fidelidade que vamos encontrar depois, mais claro ainda quando ele se converte ao chamado cristianismo, e fidelidade que vamos encontrar nos cristãos da primeira hora, aqueles que foram perseguidos nos circos de Roma, queimados vivos, jogados às feras. Hoje, é claro, essa fidelidade não é dos circos, das feras e da fogueira exterior, mas essa fidelidade é das feras interiores que visitam a nossa alma e que nós precisamos lutar, né? Então, esse era Saulo de Tarso, reconhecido do Sinédrio, candidato a ser depois, inclusive, mais na frente, com certeza, assume o sacerdote, o maior cargo da Gerondia, admirado por todos os membros, principalmente aquele que ele instruiu mais pessoalmente dentro do Sinédrio, que foi Gamaliel ben Rabban. A escola sinedriana se baseava, e ainda isso existe em Israel, em duas escolas tradicionais de orientação religiosa dentro da nação. A escola em que Saulo mais tinha, não é, essa, vamos dizer assim, esse pendor, né, era
a escola, porque ali existia a escola de Shammai, um líder antigo de Israel, e a escola de Hillel. Né? A escola de Hillel é mais reencarnacionista, claramente. A de Shammai, às vezes, em discussões, adota mais. Né? Então, ele era ligado à escola de Hillel. E Hillel Ben Rabban, nos estudos que eu fiz, era avô de Gamaliel Ben Rabban, que é o instrutor de Saulo lá no Sinédrio. Tudo tem na história uma linha de tempo, uma linha de pensamento. Então, esse é o grande personagem que nós estamos falando. Claro que vai acontecer o momento em que ele vai ser chamado para o ministério do cristianismo. E aí nós vamos extrair da obra A Caminho da Luz, pelas mãos santas e dignas do médium máximo que passou pela Terra, Francisco Cândido Xavier, hoje no mundo espiritual, e pela lavra do Espírito Extraordinário de Emmanuel, seu instrutor, seu mentor, no livro A Caminho da Luz, um fato significativo para remeter-nos a esse Paulo depois que estamos falando. Ocorre que quando Jesus foi crucificado, ele, evidentemente, acompanhou e continua acompanhando, e continua até hoje acompanhando o desenvolvimento da Terra, da espiritualidade, como disse Emmanuel. Os seus discípulos mais próximos fundaram em Jerusalém, na estrada que vai para Jope, a Casa do Caminho. Pedro, Tiago, Barnabé, João, fundaram ali a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho tinha esse objetivo, né, de preservar os ensinamentos de Jesus, de colocar em prática o que ele orientava, principalmente uma palavra que não existia na Terra antes dele, que era a caridade. Eles improvisavam carroças, está nesse livro magistral, inigualável, sobre Paulo, que é Paulo e Estevão, também de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Improvisavam carroças, etc., recolhiam os pobres, os esfomeados, etc. Um trabalho diferente. Né? Isso chamou a atenção, claro, principalmente do Sinédrio, né? Que se baseava na sua construção, inclusive material, num dos trechos do profeta Malaquias, Malaquias 10, que você tem que dar 1/3 da tua safra, da tua renda, né, que seja lá, para o Sinédrio. Né? O que hoje se remete ao chamado dízimo. Nós conhecemos que tem a fonte de Malaquias 10. Então, essa fundação da Casa do Caminho foi significativa. É lá, então, que começa a surgir o primeiro grande divulgador do cristianismo, não é? Da tribuna da casa, que nada mais, nada menos é aquele que conhecemos como Estevão, cujo nome de berço era Gesiel. Estevão, irmão de Abigail, né? Tinha uma irmã. E nesse quadro, imaginemos aquele furor que existia em Jerusalém após a crucificação de Jesus, a fundação dessa casa. Não imaginemos nós que Saulo de Tarso não tenha, talvez, conhecido Jesus fisicamente. Era impossível até dele não ter conhecido. Porque ele estava ali em Jerusalém, no foco. Ele fazia parte da Jerusia. Ele era um dos membros. Era um doutor da lei já, jovem, né? Respeitadíssimo. Como é que ele não ia saber o que acontecia na sua cidade? Como é que poderemos afirmar que talvez ele não tenha, de longe ou às escondidas, ouvido alguma coisa Jesus falar ao povo? Isso não é possível afirmar com certeza. Se ele tinha ou não tinha. Mas, evidentemente, a probabilidade é inegável. Óbvio que ele iria conhecer tudo sobre Jesus. Ele era um espírito astuto, extremamente, né, disciplinado nas coisas. E, obviamente, ele sabia. Claro que ele não devia ter concordado, um tanto quanto. Porque nós vamos ver depois, num diálogo de Gamaliel com ele, quando ele está lá no deserto, né, de Dan, fica 3 anos, reencontra o mestre lá, né? Vamos ver, Gamaliel dizia para ele, vamos dizer assim, olha, Saulo, as coisas não são bem assim como as pessoas estão trazendo. Esse Yeshua não é isso que as pessoas estão colocando aqui. É preciso prestar atenção no que ele fala.
São diálogos naturais de todos nós, quando ouvimos alguém falar, fazer uma referência excelente sobre o cristianismo, sobre Deus, sobre o que for. Né? Então, é inegável que isso aconteceu. Então, não é a surpresa que ele teve uma surpresa, não teve surpresa nenhuma. Só que ele tinha um padrão, ele era disciplinado, era rigoroso, era enérgico, ele adotava aquilo como verdade. E adotando como verdade, ele era fiel à tradição do Sinédrio, a lei antiga. Vai ter, então, ali, a história está no Paulo Estevão, nem vamos entrar nisso, a presença de Estevão, que muda de nome, né? Foi como escravo nas galeras romanas, depois veio para Jerusalém, foi liberto e ele é o primeiro grande divulgador, o arauto do cristianismo. Claro que isso chegava lá, no Sinédrio, como é que não, na mesma cidade? O povo cada vez aumentando mais para ouvir, e aí dá origem, então, à perseguição que ele faz, primeiro a Estevão, né? E que, sabemos, no momento da dilapidação de Estevão, ele está com a noiva, Abigail, a noiva dele, que conheceram ali, e ela, então, identifica naquele que estava sendo dilapidado, apedrejado, o seu irmão, né? Estevão, o que deu, assim, uma finalização no romance de Saulo, que adorava Abigail, mas essas histórias eu peço que nossos irmãos procurem lá em Paulo e Estevão, porque não dá tempo. Diante disso, nós estamos de um espírito que, voltando àquilo que Jesus disse no livro A Caminho da Luz, como ele acompanhava os fatos depois que ele voltou ao mundo espiritual, ele percebe que, embora a fundação da Casa do Caminho, vai dizer Emmanuel, as dificuldades se avolumavam e ele tem o receio de que a verdade que ele trouxe, que era uma verdade nova, uma boa nova, fosse esquecida, abafada, né? Então, a expressão é de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Abre aspas, Jesus resolve chamar para o seu ministério o espírito lúcido e enérgico de Saulo de Tarso. Fecha aspas. Está na obra. Que coisa maravilhosa isso. Então, isso que nós falamos aqui da antiguidade de Saulo, propriamente no mundo espiritual, já estava, de certa forma, previsto. Ocorre que o espírito, quando reencarna, ele tem livre-arbítrio. Nós não somos um robô, um androide teleguiado. Saulo estava na comenda, no caminho, na trajetória própria, para ser chamado no momento propício. Daí porque ele vai ser chamado lá na frente, e a gente vai entender, de um vaso escolhido. Ora, ninguém é um vaso escolhido se não tem uma vida espiritual pregressa propícia a isso, porque Deus não improvisa. Jesus também não improvisa. Né? A espiritualidade superior não improvisa. Tudo é um planejamento. Né? Mas ele tinha ali livre-arbítrio, ao se dar por pessoa aqui nessa reencarnação, e ele conhecia a lei antiga, ele se apaixonou por ela, o livre-arbítrio. Mas não quer dizer que no seu mapa de reencarnação não estava ali a trajetória de ser um dos auxiliares do Cristo na Terra, com certeza estava. Só as circunstâncias é que seriam, né, se dariam somente com o tempo. Então, ele é chamado para essa tarefa. Exatamente no momento em que acontece tudo aquilo com a sua noiva, o encerramento do noivado, etc., e ele descobre depois que Abigail, a família de Abigail era cristã, e que, inclusive, quem falava muito do cristianismo para eles era um cidadão de Damasco chamado Ananias. Eu fui atrás de algumas informações de Ananias. Ananias ele era da sinagoga de Damasco. Né? Ele era chefe da sinagoga de Damasco. Né? Porque nas sinagogas chamam-se chefe. Ele já era um judeu tradicional. Ele ia muito ao Sinédrio. Ele não era propriamente desconhecido. Ele vinha a Jerusalém. E nessas vindas que ele veio a Jerusalém, é que ele pôde conhecer Jesus, né? Ouvir Jesus, né? Se inebriar com Jesus. E se converteu ao cristianismo. E guardou aquela fonte de conhecimentos que ele ouviu, que ele conversou, para poder falar às outras pessoas. É o que ele fez com a família de Abigail. Como é que ele vai dizer alguma coisa se ele não sabia? Então, sabendo disso, o que faz Saulo? Vai ao sumo sacerdote, que é Caifás, e pede a ele o auxílio da chamada guarda sinedriana. E com o chefe da guarda sinedriana, que é Elisha,
ele vai com 12 pessoas, 12 homens, para Damasco, porque ele sabia que Ananias morava lá, né, a fim de prender Ananias, trazer, e fazer também um julgamento ali. Ainda mais agora, com, não vou dizer revolta, né, mas com uma certa decepção, porque a sua noiva rompeu o noivado com ele, aquela coisa toda, e ele não podia perdoar isso, e não ia perdoar quem tinha feito com que ela se tornasse cristã, embora as suas convicções, ele tinha dificuldade, ele tinha dúvida, aí está a fidelidade, embora talvez Gamaliel falando alguma coisa para ele sobre Jesus, mesmo assim ele era fiel à lei antiga, ele era fiel, ele não arredava pé, né? E aí se dá aquilo que nós sabemos, aquele clarão às portas de Damasco, e que eles, já fiz também uma pesquisa, alguns falam que foram a camelo, outros a cavalo. Eles foram a cavalo, na grande maioria dos historiadores. Então, eles caíram literalmente do cavalo, né? E um clarão no meio-dia se fez, mais intenso que o meio-dia, né? E aquilo que cegou, inclusive, Saulo. Então, é o momento em que ele, caindo do cavalo, ele olha, vamos dizer assim, para cima e vê aquela luz mirífera. E, por certo, divisou o personagem na luz, né? E aí ele tem um choque. Quem que não teria? Senhor, quem és? Ele vai perguntar. Eu estou resumindo. Quem és? Eu sou Jesus, Saulo, aquele que você persegue. Imaginemos cair em si nesse momento. Todos nós, na nossa vida, temos um momento assim, proporcionalmente. Um momento que a gente tem que cair em si, né? Então, eu sou aquele que você persegue. Eu já te disse, né? Aliás, eu já te disse e vou usar daqui a pouco. Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Mas que aguilhões são esses? Os aguilhões que estão no espírito, no passado espiritual dele. Para se despertar da tarefa que ele tinha, que era também ser um dos assessores, um dos que auxiliariam na chegada do cristianismo para a Terra, né? E aí ele faz aquela proposta que aí é que está a chamada conversão, porque há uma diferença entre a conversão dele e a convicção dele no cristianismo. Isso demorou. Não é assim, não é num passe de mágica. A conversão é ali, tá, se deu. O que ele disse? Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus orienta ele. Ele entra em Damasco, aguarda, está numa hospedaria, etc, etc. E ele fica cego. A claridade queimou a retina dele um pouco. Os oftalmologistas podem, quem sabe, explicar isso. É uma cegueira temporária, né? Então está aí esse homem que, nesse momento, se converte ao cristianismo. Mas que, para ser convicto da mensagem cristã, 6 anos se passaram. 3 anos no deserto de Dan. 3 anos em que ele recebeu de Gamaliel os escritos de Mateus Levi, o evangelista Mateus. Depois, aonde ele se debruçou na presença do Cristo na terra, onde foi instruído também, primeiramente, em Damasco, por Ananias, o perseguido. Depois, mais 3 anos de decepções enormes, né? Do momento em que vai à sua casa, o pai não lhe entende, o coloca a porta fora, né? Da morte da mãe depois, muito sentida, né? Até chegar a bater na casa do caminho, em Jerusalém, a desconfiança dos que ele receberam. Como está aí fora o perseguidor, né? Então, são coisas maravilhosas e que a gente recomenda que seja lido essa obra Paulo Estevão, né, sobre esse personagem. Nós tivemos a oportunidade, pedimos consideração, em advocacia a gente fala vênia, é uma palavra muito conhecida hoje, com a devida vênia, né? Nós pedimos consideração dos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, e não vamos aqui fazer propaganda, já foi citado aí na abertura. Nós tivemos a oportunidade, aliás, nós nunca pensamos em escrever nada, isso surgiu na nossa vida, de repente, depois que tínhamos deixado já a direção da Federação Espírita do Paraná. E surgiu essa intuição de escrever, e temos tido a oportunidade de escrever sobre o cristianismo daquele tempo, né?
o cristianismo primitivo. E o nosso primeiro livro foi, de fato, nos tempos de Paulo. Eu confesso que eu fiquei muito, mas preocupadíssimo. Como é que eu vou escrever um livro sobre Paulo quando já tem esse monumento chamado Paulo e Estevão? Isso é um negócio complicado, né? Eu fiquei muito reticente, mas muito reticente. Até que me aconselhei com um grande amigo da alma, aí, que todo mundo conhece, no movimento espírita, né? Obtive dele os conselhos notáveis, né? E me dediquei à tarefa. De modo que esses livros eles são todos escritos à mão, a minha esposa que digita, pela mediunidade intuitiva, consciente. E penetrei, então, nessa ideia de escrever essa obra nos tempos de Paulo. Tivemos a acolhida amorosa da nossa médium Sueli Caldas Schubert, que fez o prefácio, o que agradeço sempre, né? E nessa obra nós retratamos a segunda viagem de Paulo e parte da terceira viagem dele, né? Ele fez, na verdade, 3 grandes viagens. As grandes viagens foram 3, né? Mas ele vai abrir a porta do continente europeu para a mensagem do Cristo. É aquele agente que hoje nós podemos, e assim muita gente se refere, como o agente de universalização da doutrina do Cristo em toda a Terra. Na primeira viagem, ele faz com Barnabé, e tem um jovem idealista com 15 anos, João Marcos, de 46 a 48 depois de Cristo. Há um certo entrevero no bom sentido, não é um entrevero gaúcho, um entrevero no bom sentido, no meio da viagem, em relação à juventude, ao jovem João Marcos, e que Paulo e Barnabé chegam à conclusão que ele devia voltar para Jerusalém. E ele volta. Mas vejam como é. As coisas, elas têm um paralelo. Esse jovem voltou, mas não abandonou a tarefa. Nem achou que a repreensão que ele recebeu, inclusive, de Paulo, né, ainda era Saulo na primeira viagem, ele se incomodou muito com aquilo, porque depois ele vem a ser o evangelista Marcos, vai lançar o Evangelho segundo Marcos, né, em 65 depois de Cristo, né? Portanto, contando aqui Cristo do ano 1 do seu nascimento. Depois, a segunda grande viagem, ele faz com Silas, era um adepto do cristianismo, né, que estava em Jerusalém, e ele tinha a nacionalidade síria. Silas era sírio. E ele vai com Silas, inicia a sua viagem, e quando ele chega a Listra, que ele já tinha estado na primeira viagem, lá ele se hospeda na casa da cristã Lloyd, com a filha Eunice, e que tinha o filho Timóteo, o pai já tinha falecido, o pai de Timóteo. E ali, então, ele faz o convite para esse jovem, também com quase 16 anos de idade, para segui-lo. Aí surge esse grande personagem Timóteo, que vai merecer depois dele a epístola de Timóteo, 2 epístolas de Timóteo mais na frente, que eu deixou Timóteo cuidando da igreja de Éfeso, ou do núcleo cristão de Éfeso. Eu me refiro na obra a núcleo cristão, para não ficar igual a igreja, nada contra a igreja, né? Mas para deixar uma diferenciação. Mas quem quiser entender a igreja, não tem problema, né? Então, ali, ele vai nessa segunda viagem com Timóteo. Quando ele está em Listra, ele vai para a cidade de Icônio, né? É próximo. Na cidade de Icônio, logo em seguida, depois que ele pregou lá, ele já tinha fundado ali um núcleo, né? E ele vai para Antioquia da Psídia, né? Na Galáxia, né? Na Galácia, né? Na Frígia, território da Frígia e da Galácia. Portanto, as portas da entrada da Ásia Central. Ali, então, ele fica um tempo em Antioquia da Psídia. Quando ele sai de Antioquia da Psídia, ele tem o ideal de ir pregar na Ásia Central. Se ele vai para a Ásia Central, ele ia, vamos dizer assim, só não criar uma imagem aqui, olhando o mapa assim em cima, ele ia derivar para o lado direito, né?
E ele tem esse projeto firme quando, então, ele tem um sonho, porque Estevão lhe orientava muito em sonhos psíquicos, né? E Jesus pede que ele não vá para a Ásia Central, que ele devia ir para a Ásia Menor, né? A partir dali tem outra tarefa. Então, ele desvia o caminho e vai para Troade. Lá em Troade já tinha fundado também, na primeira viagem, ele tinha passado lá, um núcleo, uma igreja. E era muito grande. Ela cresceu muito. Ele ficou muito animado com aquilo, né? E lá em Troade, antes de entrar no chamado continente europeu, portanto, na Macedônia, ele reencontrou um espírito que ele tinha estado, já conhecia ele, né? E tinha estado a última vez com ele em Jerusalém, que é Lucas, o médico grego, né? Que vai ser o evangelista Lucas, que lançou o seu evangelho, segundo Lucas, em 68 depois de Cristo, né? Em Éfeso, né? Onde estava ali Timóteo. Reencontrou Lucas e o convidou para ir para a Macedônia. Aí começa uma trajetória maravilhosa porque na segunda viagem ele já tinha modificado o nome, em homenagem a um procônsul romano que ele curou uma enfermidade e que ele auxiliou muito, né, nas necessidades, nas andanças, na proteção que ele precisava na região que ele estava, Lúcio Flávio Paulo. Então ele adotou o nome Paulo de Tarso, quase igual ao Saulo. A partir disso, quando ele vai para o continente europeu, ele vai para a Macedônia, ele convidou Lucas. E aí, nessa viagem, né, vai acontecer alguns fenômenos muito interessantes que nós tivemos a oportunidade de retratar na nossa obra. Ao se despedir de Troade, aqueles navios, né, não eram grandes, eram pequenos, de madeira, imaginemos aquele tempo. E no porto ele sobe numa escadaria pequena, que dá acesso ao navio, e faz uma fala aos adeptos do núcleo cristão de Troade, da igreja de Troade, incentivando eles a continuar a tarefa e a divulgar mais e a aumentar o número de adeptos, inclusive, né? E nessa situação, ele fez um recado para os membros da igreja de Troade, ou do núcleo de Troade, que nós queremos trazer aqui, está na obra um trechinho só, que me permitam ler, e que é importante para ver a ideia, o pensamento de unificação que ele tinha. União e unificação. Nossa proposta é Paulo unificador por excelência. Então, ele diz aos membros da igreja ali no porto: amados irmãos, por trazermos no espírito muitos equívocos, poderemos, no conjunto de nossas atividades, enfrentar divergências, diferenças de interpretação. Contudo, urgente é aprender a aceitar o desejo da maioria do núcleo, nunca nos afastando, mesmo se nossa opinião não for acolhida. Ponto. Isso é muito importante. Nas nossas reuniões, na Casa Espírita, no movimento federativo, né? Todos nós temos a nossa opinião, a nossa impressão, a nossa vivência, o nosso modo de ver as coisas. Mas se nós estamos numa tarefa que tem um objetivo sadio, sabemos que é sadio, e se o nosso parecer, a nossa opinião, porque a opinião não forma a doutrina, não prevalecer, nem por isso eu vou virar as costas, né? Eu vou seguir a maioria. É isso que Paulo já dizia naquele tempo para os trabalhadores da causa cristã, né? Repito, né? Urgente é aprender a aceitar o desejo da maioria do núcleo, nunca nos afastando, mesmo se nossa opinião não for acolhida. Jamais agir contra o núcleo, ou mesmo contra os irmãos, pois se assim fizermos, estaremos pecando contra o Espírito Santo. Uma vez o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que perguntou à benfeitora Joana de Anjos, que seria esse Espírito Santo.
diferentemente daquilo que a tradição católica coloca lá numa imagem, como uma pomba, aquela coisa toda. E o que ele perguntou efetivamente o que é pecar contra o Espírito Santo. Aí ela disse que é um pecado grave, muito grave, porque é pecar contra o irmão. O irmão. Amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. Esse é um grave pecado. São as ordiduras, as vilanias, as falsidades que se remetem às pessoas, que nos desagradaram no centro, no movimento. É preciso pensar nisso. Né? As maledicências, as calúnias. É uma coisa muito grave isso. Paulo está desde tempo aqui, quando ele fala ali para os adeptos de Troade, fazendo essa observação muito importante, dando já para ele o papel do unificador. Mas eu queria pôr um momento aqui na nossa palestra, se os irmãos concordarem, estou de olho no relógio, um momento de uma vibração, talvez melhor, assim, mais alta, e que fira um pouco mais a nossa sensibilidade. Quando ele pega o navio em Troade, está na nossa obra, o mar está calmo, eles avançam, né, com velas e remadores, eram duplo. Né? E, próximo ao meio-dia, houve uma tempestade, recolheram-se as velas, desceram para o porão. Né? Ali descansaram, fizeram as suas... Imaginemos a refeição daquele tempo. Era couro curtido, não era assim como a gente tem hoje. Não tinha lanche, não tinha essas coisas. Lanche de broas que levavam, que a comunidade dava, aquelas coisas todas. Né? Eles tinham alguns odres, aqueles de couro, onde colocavam leite de cabra, aquela coisa toda. E aí, quando clareou, chegou no finalzinho do dia, que começa a escurecer, eles sobem para o deck, para o navio. Né? E ali haviam lamparinas a óleo de oliveiras em toda a extensão do navio, está retratado no livro. Enquanto Silas, Lucas e Timóteo vão conversar com o comandante do navio, que era um grego, George, Paulo vai para a proa do navio, aqui onde se encontra ali o bico, e debruçou-se na murada do navio. Também não pense que é propaganda, porque a gente é um mero instrumento. Há cenas que eu pude ver, né, estar junto. Se eu pudesse, eu pintaria a figura de Paulo. Estatura mediana, rosto quadrado, os olhos enormes, grandes, castanhos, duros, nariz um pouco bem formado, as entradas nos lobos temporais, os cabelos alinhados, muitas vezes com a mão, né? Ou pente de chifre. E ali ele começa a olhar. Imaginemos nós agora. Se quisermos, até fechemos os olhos. Ele começa a olhar o luar, é uma noite de lua, muito forte, lua cheia. Aquele luar batendo nas águas do mar, aquela cortina prateada. Né? Ele tem um pensamento, eu estou captando, transcrevendo. Então, será que a lua era um mundo igual à Terra? Ele ficou pensando. Né? E ao fazer esses pensamentos, essas elucubrações, ele começou a passar em revista a sua vida, ali naquele instante. Lembrou-se da sua trajetória no Sinédrio, lembrou-se do que aconteceu, a visão de Damasco, lembrou-se do pai, da mãe, e ele diz, inclusive, ali, que a mãe tinha um ditado com ele, ela dizia, meu filho, onde você estiver, estará o meu coração. Então, com certeza, ela devia estar por perto, imagino eu. E, naquele momento, ele sente uma presença nas costas. Assim. Ele sentiu uma presença. E aí, Abigail entrou no navio. Ela era baixinha, o cabelo repartido ao lado, linda, muito bonita, o rosto curvilíneo, magra. E ele percebe o perfume dela. E, nesse instante, ele faz... Vamos aqui procurar ler, porque a emoção nos trai. Ele faz uma prece. Vamos penetrar nessa prece e pensar no que ele fala. Se quisermos, mesmo ouvindo de longe, fechemos os olhos. Ó Yeshua, a dor e a saudade que experimento
me confrangem a alma. Espero poder um dia retribuir aos que fiz sofrer, com uma pequena parte do carinho com que me distinguistes. Ontem não entendi, depois compreendi. E agora, quando a estrada que busco seguir tem se mostrado dividida ao meio, um lado com buracos e pedras e os acidentes do caminho, e o outro com a relva macia, não te peço que me isentes de escolher o caminho pedregoso. Antes te peço que encaminhes os amores da minha saudade pela estrada relvada. Eles são merecedores de créditos que eu não soube acumular. Alimenta-me o espírito, ó Messias, para que eu não recue jamais diante dos embates que virão. E dispõe, ó Yeshua amado, deste teu servo como te aprouver. Está uma proposta de refazimento total, de entrega ao Cristo. Por isso, lá na frente, né, me perdoe a emoção, na frente, depois, ele tem a oportunidade de dizer, e ele vai dizer, porque ele sentia e vivia isso. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Para nós irmos para o final dessa nossa exposição, né, um pouco ousada, quem sabe, ele chega à Macedônia, a Filipos. Ali em Filipos, ele começa a pregar numa praça próxima ao rio da cidade. As Silas faziam. E ele é ouvido por um grupo de senhoras que para ali para ouvi-lo. Entre elas, uma mercadora, uma comerciante de púrpura, chamada Lídia. E essa comerciante tinha, já com algumas senhoras, elas tinham um grupo na casa dela que estudavam a lei antiga, a lei de Israel. E ela ficou altamente impactada com aquilo, com o que ela ouvia, e aproximou-se depois da fala. E, resumindo, falou do seu encantamento com o que tinha ouvido, fez algumas perguntas, eles disseram, evidentemente, que estavam chegando, e tal. Deve ter perguntado se tinha um lugar para ficar, disseram que não, certo? E ela convida, então, Saulo, Lucas, Silas e Timóteo a se hospedar na casa dela. E o que acontece? Depois, continuando as pregações, não vai dar tempo, ele é alvo de uma intriga dos judeus que existiam ali em Filipos, etc., que insuflaram parte da população que ouvia, ele foi apedrejado, ele e Silas foram presos de Filipos. Né? E aí ele vai a uma certa circunstância na noite, na prisão, em que há um certo tremor de terras ali, as portas da cela se abrem, mas eles não fugiram, o que impressionou o carcereiro. Ele não tinha, enquanto preso com Silas, nenhum momento ele pôde falar quem ele era, porque não deixaram, prisão, agressões, chutes, pontapés, etc. Então, ele diz ao carcereiro, ele pergunta por que não fugiram, ele começa ali, mais ou menos, a falar sobre a proposta dele, que não era de fuga, era de vida, né? E fala um pouco de Jesus, o carcereiro, e acaba confessando que ele era um cidadão romano. Silas também tinha cidadania romana. Veja que as coisas não são tão fáceis de a gente penetrar nisso. E aí o carcereiro comunica com a justiça da cidade, ficaram apavorados, porque era uma província de Roma. E é na legislação romana, nenhum romano pode ser preso sem a chancela de um juiz de Roma. Não pode. Aí ele é liberto, aconselhado a deixar a cidade, e ele vai, então, para a casa de Lídia de novo. Quando ele chega na casa de Lídia, Lídia pede para ele que fique um dia a mais. Porque no dia seguinte, à noite, eles queriam dar uma informação para ele, né? Que ela imaginava que ia agradar muito a ele. É nesse momento, então, que acontece um fato extraordinário, né? E que, se me permitam aqui,
para irmos para o final, daqui a pouco, porque falar sobre Paulo em 1 hora é impossível. Somente muitas e muitas horas. Estamos enfocando aqui um ângulo da trajetória desse personagem. Então, imaginemos de novo pelo pensamento. Se quisermos, aqueles que quiserem cerrar os olhos. A cena era modesta. Na sala da casa de Lídia, que não era muito grande, se avolumavam ali 35 pessoas. Numa mesa de canto, com um banco tosco de madeira, né, estavam sentados ali. Lucas, próximo à parede. Timóteo, depois. Silas, e na ponta do banco, Paulo de Tarso. Uma espécie de uma mesa como se fosse um canto alemão. E ali, então, ele está todo macerado, ele Silas, né? A túnica puxada para o cotovelo, aparecem os hematomas, os inchaços. E Lídia diz a ele que tem uma notícia, e que essa notícia seria dada por um personagem que eu conheceu na primeira pregação dele em Filipos, que era um romano chamado Aulus. Então, eu me permito, nesta cena, ler aqui, porque a emoção vai nos trair. Eu gostaria que todos nos acompanhassem. Agora, Lídia, dizendo: irmão Paulo, gostaria que nosso irmão Aulus, o romano, a quem conhecemos durante as pregações, pudesse falar, inclusive, sobre uma proposta que trazemos para expor esta noite. Aulus levantou-se, saudou a todos, agradeceu a Lídia e a Evódia. Evódia falou primeiro, era um membro, depois passa a ser um membro importante da chamada igreja de Filipos. E narrou que era cidadão romano e também ali tinha comércio, que, embora as tradições familiares e a crença nos deuses da sua gente, nos últimos tempos estava passando por duras batalhas pessoais. Perdera a mãe, que há pouco tempo morrera, e quase na mesma época a esposa também falecera, deixando-o viúvo com 2 filhos varão. Manifestou que não conseguira encontrar na religião que praticava o consolo de que precisava e a renovação das forças que começavam a lhe faltar naqueles momentos difíceis. Foi quando, certo dia, à beira do rio, parara para escutar Paulo, e o que o ouviu penetrou-lhe o ser de forma vigorosa, e lhe deu novo ânimo. Repetiu, então, ali na sala, o que ele ouviu de Paulo naquele dia, à beira do rio. Abre aspas. Isso serve para nós, nos dias de hoje, todos nós. Quando, porventura, te forem tiradas as bem-querenças, não te desesperes. Ao contrário, aguarda com humildade e paciência a visita divina, pois Yahvé é bastante poderoso para restituir-te maior graça e consolo. Foi para a consolação e a esperança que ele nos enviou Yeshua, o Messias. Ele ensinou que, sem seguir nossos caminhos, não seremos cumpridores da perseverança, e que, principalmente para os que sofrem, ele veio ao mundo, pois trazia a salvação. O romano tomou fôlego. Então, Lídia disse para Paulo que naquela noite ali, na casa dela, eles estavam fundando um núcleo cristão, uma igreja cristã, a primeira igreja cristã de Filipos, a primeira da Europa, vamos dizer assim, propriamente dita, porque naquele tempo a Anatólia, onde hoje é a Turquia, não tinha esse entendimento de um continente europeu como temos hoje. E aí, meus irmãos, acontece uma cena extraordinária, meus irmãos e minhas irmãs. Quando ele ouve aquela proposta, ele passa a mão, imaginemos nós, ele passa a mão pelos braços inchados, passa a mão pela face inchada e começa a chorar.
e ele chora copiosamente. Porque ele percebia que, apesar da prisão, das humilhações, das agressões, o cristianismo ia adiante, estava caminhando. E nesse instante em que ele passa as mãos pelo braço novamente, e que ele chora, o seu pensamento vai a Jerusalém. E ele revê a cena da lapidação de Estevão. Aí é que ele chora mais. Chora mais e, de repente, ele olha para o centro da sala. E é a segunda vez que ele viu Jesus. Yeshua está no centro da sala. A visão é só dele, é psíquica. E diz para ele: Paulo, por que choras? Um dia eu te disse, não recalcitres contra os aguilhões. O que queria Jesus dizer para ele? O passado é passado. Fica como conquista, ou fica como marca, fica como amor, ou fica como dor. Mas é passado. Quando Jesus diz para não recalcitrar com os aguilhões, serve para todos nós. Os nossos aguilhões da alma. Paulo vive em nós. Deixar isto. Olhar para o presente, para o futuro. Então, ele diz assim, ele ora em lágrimas. E me permito ler, porque a emoção não vai deixar decorado. Ó sublime Messias, tu nos disseste um dia, se queres entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Se queres possuir a verdade, crê em mim. Se queres possuir uma vida bem-aventurada, carrega a tua cruz e me segue. Se queres ser exaltado nos céus, humilha-te na terra. Manifestamos nossa alegria, quase que incontida, pelo que produzem as tuas sábias palavras, principalmente pelo que produziste sob teu amor divino e infinito. Abençoa-nos. Nos algozes do ontem, não nos isentes das dores, mas antes, ampara nossa disposição de serviço nas lutas redentoras que nos permitem a vivência do bem incondicional. Ajuda-nos a ajudar estes fiéis, teus servidores, que procuram o caminho das bem-aventuranças e da luz verdadeira. Nesse instante, Jesus diz para ele que se ele tivesse que chorar no futuro, ele chorasse por aqueles que precisavam de amparo, de ajuda, e não pelo passado. Esse aqui é uma pálida imagem desse personagem extraordinário que é Paulo de Tarso. As ações de unificação dele ficaram muito claras. E ele vai dizer, a respeito da unificação,
justamente na igreja de Troade, que eu tinha falado quando ele saiu, mas é ali na igreja de Filipos que, depois desta cena toda, ele vai fazer uma fala antes de encerrar aquela reunião onde se fundou ali a igreja de Filipos. Na fundação da igreja de Filipos, o Cirineu de Tarso vai falar sobre a tarefa da unificação, quando diz a Lídia aos irmãos que estavam ali naquela sala: minha boa amiga, preciso lhe dizer da minha euforia com a fundação do núcleo. Olhando na direção do futuro, vejo que haveremos de criar uma rede de núcleos em honra a Yeshua. Imagino esses núcleos se comunicando e se unindo para cada vez mais se fortalecerem. E digo isto porque sei que os inimigos da Boa Nova estão sempre à espreita para tentarem contra a nova causa. Além disso, precisamos fortalecer a convivência e a comunicação entre os núcleos. Ela será o elo de cooperação. Yeshua conta com essa ação, que julgo fundamental para a afirmação dos seus ensinamentos sobre a Terra. Cogito que nossa nova causa e nossas casas não podem estar divididas. O único interesse que deve prevalecer entre os irmãos deve ser o da união de propósitos, em servir e nunca ser servido, de amar ao invés de procurar ser amado, porque aquele que atentar contra o Espírito Santo falecerá em pecado. Depois, meus irmãos, justamente nessa rede de núcleos, percebendo que ele não conseguia alcançar todo mundo, que ele é inspirado, então, pelo Cristo, através de Estevão, a escrever as cartas, ou aquilo que conhecemos como as epístolas, que encaminhou para várias igrejas, vários núcleos, e vários personagens do cristianismo primitivo. Dentre essas, para encerrar, algumas que retratam a ação de unificação de Paulo. Na primeira epístola aos Coríntios, da cidade de Corinto, portanto, na Grécia, no capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte aos trabalhadores de lá: rogo-vos, pelo nome de Yeshua, o Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Era um apelo para a união dos cristãos, um apelo que nós vemos que está inserido na união dos espíritas que precisamos ter para essa doutrina maravilhosa. Ainda na primeira epístola aos Coríntios, no item 3:11, ele diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, segundo o homem? Então, quem age assim é carnal, não é espiritual. Ele está dando uma advertência. Na primeira epístola a Timóteo, que deixou cuidando da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de Yeshua, o Cristo, é arrogante e nada compreende. Ele era enérgico, né? Depois, para ir já bem para o finalzinho mesmo, na epístola que ele escreveu a Tito, que era outro jovem que ele gostava, e deixou cuidando da igreja de Creta, da ilha de Creta. Apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Olha que coisa interessante. E para daí, meus irmãos, minhas irmãs de Juí e região, dizer o que ele disse quando ele percebe em Roma que ele vai para o testemunho expiatório, porque ele expiou também. Ele foi decapitado. É uma expiação, né? Já
fruto daquelas situações do passado dele, daquela vida mesmo, porque ele se libertou disso. Então, ele vai escrever lá de Roma, a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4. Ele vai dizer assim: é isto que eu espero que a gente consiga, de certa forma, todos nós, dizer, as nossas lutas, os nossos embates, na família, no trabalho, na doutrina espírita, nos centros espíritas, na nossa atividade enquanto pessoa humana. Talvez a gente possa, por que não, lutar para dizer isso que ele disse, antevendo a sua desencarnação. Abre aspas. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Estes são alguns aspectos desse personagem maravilhoso. Que ele nos abençoe. Também nos dê forças nesses momentos difíceis de darmos o nosso testemunho de fé, de fidelidade, de amor ao Cristo, amando aqueles que estão conosco. Que esse Cristo, que esse Paulo abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco, por essa oportunidade aí. Pena não podermos estarmos juntos para os abraços. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Agradeço também a todos pela audiência aí. Excelente. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, te agradecemos novamente por essa oportunidade que nos concede. Agradecemos a tua vinda, nos trazendo o teu evangelho. Agradecemos que nos tenha sido permitido o conhecimento espírita, que nos volta a esses primeiros tempos, para que nós possamos relembrar da tua doutrina pura e santa. Que possamos nós aproveitar essas lições que vêm do mais alto e que nos chegam através desses brilhantes intérpretes, e que possamos incorporar essas lições no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, tornando a vida cristã um hábito, um costume, algo normal em nossos corações. Que o Cristo possa abençoar as nossas tarefas, abençoar a semana que teremos, e novamente que abençoe o nosso irmão Francisco por ter dedicado o seu tempo, nos trazendo essas incríveis palavras que ressoarão na nossa alma durante muito tempo. Que possamos todos, então, seguir em clima de paz e de harmonia. Que assim seja.